Então vamos falar um pouquinho de flor, de cultivo, do que a gente pode fazer em casa, de uma horta, por exemplo. Você sabia que o Brasil, ele é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo? Todo ano, 1 bilhão de litros são utilizados nos alimentos que vão para as nossas mesas. E aí, a gente tem uma solução? Afinal de contas, ter uma horta em casa é uma ótima maneira da gente investir na saúde, a gente investe também na nossa terapia e, além disso, a gente economiza. Então, para saber um pouquinho mais sobre isso, eu tenho aqui a nossa convidada, a Mel, que vai ensinar pra gente um pouquinho como é que faz uma horta em casa. Seja bem-vinda, Mel. Vou passar aqui atrás de você. Obrigada. As pessoas que estão em quarentena agora podem aproveitar esse tempo para cuidar, né? Porque é terapêutico a gente ter a nossa hortinha, a gente conseguir, mesmo que o espaço em casa seja pequeno. Sempre a gente dá um jeitinho. Sempre dá um jeitinho, né? O que a gente pode fazer em casa, por exemplo? Sei lá, se eu moro num apartamento e eu não tenho muito espaço, o que eu posso ter? Então, a gente pode colocar os condimentos em vasos de vários tamanhos. E a gente também tem a opção de vasos de parede. Então, dá para fazer uma hortinha na vertical também. Então, assim, qualquer cantinho que pegue um pouco de sol, dá certo. Muito entendeu? bom. E esse aqui é legalzinho atrás, né? Vou até pedir para os meninos mostrarem, porque ele já é bem retinho para a gente colocar na parede aqui. Isso. E fica bem bonito. O que a gente tem aqui, Mel? Aqui a gente tem hortelã, que ela é bem rasteira, ela se espalha bastante e ela é pendente também, então fica bonitinho colocar na parede, por exemplo. O que mais dá pra colocar na parede que fica bonitinho? Tomilho, limão, orégano, que são plantinhas que caem um pouco, então fica aquela sensação de parede verde, fica bem bonitinho. Fora o cheiro, né? É, o cheiro. Um chazinho, né? É muito bom. Nesses outros vasinhos um pouco maiores, assim, a gente coloca manjericão ou até o alecrim, porque ele se alastra mais, ele toma mais espaço, entendeu? Aqui a gente tem o manjericão roxo, mas tem o manjericão comum também, tem o mini, quer dizer, a gente tem uma variedade imensa, né, de condimentos que a gente pode usar nas receitas, que fica muito mais gostoso, né? Dá pra fazer chá, dá pra fazer a receita, né? Sim, até drinks dá pra fazer, né? É verdade, sucos específicos. Isso, exatamente. E em casa, a gente tá lá em casa, eu tenho um pouquinho de terra lá, como é que eu posso começar a plantar minhas coisinhas? Então, o legal é você já usar uma terra preparada própria para o plantio de hortaliças e condimentos, né? Que a gente encontra em qualquer casa, né, especializada. Mas se você não tem acesso, você quer fazer a sua própria terrinha, você pode pegar uma terra comum, deixar ela bem fofinha e acrescentar nela resto de alimentos e fazer com que ela se transforme num substrato mais rico, onde os condimentos vão conseguir se desenvolver mais fácil. Essa misturinha fica o quê? Por exemplo, a gente pode usar, sei lá, fruta, casca de fruta, ovo. Casca de batata, cenoura, ovo. Aí coloca um pouco de calcário para controlar a acidez da terra vermelha, entendeu? E é isso. E o que não pode faltar é água e sol. Então, assim, tem que colocar os vasinhos num cantinho que pegue sol. O ideal é o sol da manhã, entendeu? Que é um sol um pouco mais tranquilo, né? E a água também não pode faltar, de jeito nenhum. E como que eu sei que eu não exagerei na água ou que está faltando água? Então, vou dar uma dica super fácil, que as crianças adoram. Que é o seguinte, a gente vem com o dedo e coloca o dedo no vaso. Se o dedo sai limpo, é porque tá seco, tá precisando de água. Se gruda a terra, é porque ele tá molhado, tá bom assim. Legal, entendeu? Porque a gente também não pode encharcar de água, né? E aí a gente vai ensinar aqui o passo a passo, que é muito importante a drenagem, justamente para isso, para não ficar encharcado, porque daí apodrece e aí a plantinha não vai para frente. Então em casa eu já tenho um recipiente, aí aqui você tem um plástico, né? Mas a gente pode fazer também, de repente, com um caixotinho de feira, né? Com o que eu tenho em casa. Com o que tem em casa, exatamente. E o que a gente, como que é o processo? O que eu ponho primeiro? Pode? Fique à então, vontade. Deixa eu colocar só um pouquinho pro lado aqui. Eu te ajudo qualquer coisa. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma jardineira bem comum, assim, né? Já pronta, ela já vem com os furinhos na parte de baixo, entendeu? Que é importante ter, não sei se dá pra ver aqui os furinhos na parte de baixo, ó, tá vendo? Legal, pode mostrar aqui pra ele. Aqui, isso. Né? E essa aqui vem com um pratinho já. O que é importante? A gente colocar um fundinho de areia por causa da dengue, tá? Pra não acumular água. Exato. Se a gente puder deixar sem prato, que nem essa aqui, por exemplo, tá sem prato, e a pessoa não se incomodar, não, né? É melhor, porque aí não acumula água. Mas essas daqui, por exemplo, a gente tem que colocar um pouquinho de areia no fundo. Aí vamos lá. O primeiro passo, então, é a gente colocar as pedras
no fundo, que vão ajudar nessa drenagem, para não acumular água, tá? Faz um barulhinho. Pode fazer barulhinho. Isso aqui tá bom. Essas pedras pode ser... Essa aqui é uma pedrinha de rio comum, mas pode ser brita, pode ser até uma telha quebrada em pedacinhos, sabe? Um resto de telha que caiu de cerâmica, quebrado em pedacinhos, que já funciona como dreno. Aí depois a gente vai usar um pedaço de manta de bedim. Ah, não tem manta de bedim. Ok, um pedacinho de tecido de algodão, que seja bem permeável, entendeu? Não precisa ser a manta de bedim, pode ser qualquer tecido que seja permeável. Aí a gente vai colocar cobrindo a pedrinha e deixando uma bordinha, tá vendo? Pra não entupir esse dreno que a gente fez com a terra. Legal. Certo? Aí aqui eu trouxe a terrinha pronta já, o substrato, que os condimentos adoram, porque ó, tá vendo? Ele vem com umas casquinhas, ó, tá vendo? Legal. Já tá pronto. E que a gente encontra também nas casas de agricultura. Isso. A gente vai colocar um pouquinho. Se não, a gente pode fazer em casa, como ela mesmo disse. Isso, também. Ai, não sugeri. Não tem problema. Quando a gente vai mexer assim em casa, a gente é pra sujar. É pra sujar mesmo. Suja a mão, suja a roupa. Suja. Aí a gente vem com as mudinhas. Essas daqui a gente pegou de caixaria, que já vem formadinha. Mas você pode semear também. Aquela de envelope, sabe? Que vem a sementinha, você pode semear e acompanhar o desenvolvimento dela. As crianças curtem muito. E essa época de quarentena é legal. É uma boa a gente fazer isso em casa, né? Exato, né? Até para eles terem a responsabilidade de cuidar, de todo dia ir lá olhar. Exatamente. É que eles vão... Oh, meu Deus, eles são obrigados, né? Olha isso. Então aí você vai distribuir as mudinhas. Ok. Né? No vasinho, assim, proporcional. Sempre imaginando que elas vão se desenvolver, né? Então tem que deixar um pouco de espaço, não pode já lotar o vasinho, que daí ela não tem espaço para crescer. Ela não vai conseguir ter espacinho para crescer. Aqui eu tô usando a cebolinha, que todo mundo, a gente usa bastante, né? Nas receitas em casa. Ó, então você distribuiu aqui, certo? Posso botar aqui? Pode. E aí a gente vem de novo com o substrato e completa para cobrir a raizinha, tá vendo? E cobre toda a raiz. Isso, cobre tudo. Bem bonitinho. O cheirinho de terra é tão bom. Aí, depois que você cobriu assim, você dá uma apertadinha, ó, tá vendo? Pra ela ficar bem firminha, ó. Tá? E tá pronto o nosso vasinho. Gente, tá pronto. Muito simples de fazer, muito né? rápido, gostoso. E aí os cuidados que eu tenho que ter, além da água... Aí eu tinha outras vezes, esqueci de... Não tem problema, a água... Agora, qual seria o próximo passo? Era a gente molhar um pouquinho, entendeu? Molhar no pezinho dela, mas não assim com força, que é pra não expor a raiz dela. Porque se você expor a raiz, ela vai ter dificuldade de se desenvolver. Então a gente joga em volta, devagar. Ou um borrifador também é legal, entendeu? Legal. Tem que ser delicado com elas, que elas são bebezinhas ainda. Sim, elas ainda são nenéns. Exatamente. E qualquer coisa a gente faz do jeito do dedo que você falou, né? De olhar pra ver se tá ok, se elas estão hidratadas. Exatamente. E o sol, né? É, pegar sol. Então essas, assim, depois de pronto, as duas coisas que não pode faltar, sol e água. E o que é bom a gente ter em casa? Você falou dos condimentos, e tem coisa que não é legal a gente ter ou que dá mais trabalho? Então, assim, por exemplo, o tomate. Tomate é legal, todo mundo gosta. O tomate, ele é um pouquinho difícil. O tomatinho cereja é o que vai mais fácil, assim, que a gente consegue acompanhar e colher mais, entendeu? Então, assim, o tomate, ele precisa de alguma coisa para se apoiar. Porque ele tá. né? Então tem que ser uma coisa, ou assim, encostar numa parede, numa tela, né? Aí depois tem coisas que a gente precisa de mais espaço, como vamos supor abóbora, batata, berinjela, que são coisas que se alastram mais. Mas é bom, né? Porque a gente, quando começa a gostar e tem Isso. espaço, a gente vai adquirindo conhecimento Exatamente, na latinha. exatamente. Mel, muito bom. Eu quero que você passe as suas redes sociais pra gente. A gente tem uma aqui, ó, o seu Instagram, Isso. que é @melpaisleme_paisagismo, né? E você tem um e-mail também, que é o melpleme@gmail.com. Os endereços estão todos aí na tela para vocês. Se vocês quiserem ver um pouquinho do trabalho da Mel como paisagista, que ela tem várias ideias criativas pra gente fazer em casa, com o que a gente tem em casa, e para saber um pouco mais de hortinha. É isso, Mel? É isso aí. Muito obrigada por hoje, você, viu? Imagina. Gente, gostou da dica? Dá pra fazer em casa com os filhos, dá pra gente passar um tempo. É terapia, não é não? Então, ó, eu gostei muito. Obrigada, Mel, mais uma vez.